Glória a Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria também, amém, glória a Deus. Vamos fazer, irmãos, da seguinte forma. Nunca fiz isso não, mas a gente vai fazer hoje e vai dar certo. Eu vou ler outro texto. Eu vou ler Hebreus 12, 16 e 17. Mas os irmãos vão ler 1 Reis como uma resposta à minha leitura. Então, quando eu terminar de ler Hebreus 12, 16 e 17, aí os irmãos responderão recitando 1 Reis 21, 3. Eu leio Hebreus 12, 6 e 7 sozinho, e os irmãos, logo em sequência, recitam 1 Reis 21, versículo 3. Amém? Que negócio estranho, mas vai dar certo. Hebreus 12, 16 e 17 diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Toda a igreja. Amém, graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças pela leitura da tua palavra, te pedir nessa hora que o Senhor fale conosco, meu Deus bendito, fala com a tua igreja, edificando, meu Senhor, exortando, consolando, preparando a tua noiva para o grande dia, meu Senhor. Continua conosco, meu Pai, atende os pedidos de oração aqui apresentados, oh meu Deus, visita as necessidades dos teus servos, visita cada lar aqui representado, cada família, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, o texto que foi lido em Hebreus 12 está dentro de um contexto onde no capítulo 11 o autor dos Hebreus fala sobre os heróis da fé, fala a respeito dos heróis da fé, fala a respeito daqueles que morreram ali no Antigo Testamento sem ver a Jesus, mas morreram todos debaixo da promessa da vinda de Jesus. E no capítulo 12 inicia-se falando exatamente que nós, estando rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o texto segue exortando que devemos resistir e combater contra o pecado, em Hebreus 12. Também vai falando sobre a necessidade de suportarmos a correção do Senhor, porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama. E vai falando também que devemos nos levantar e endireitar as nossas veredas. E por fim, antes desse texto que nós lemos, uma exortação à paz, à santificação e um alerta para que ninguém se prive da graça de Deus, um alerta contra a raiz de amargura, para que esta não brote no seu coração. Depois ele diz: e ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um manjar, em algumas traduções diz, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O texto está dizendo para não ser duas coisas: não ser devasso. E aqui devasso significa aquele que vende seu corpo por algum tipo de pagamento, alguém que se vende por alguma paga, alguém que se vende por alguma coisa. Fornicador, pessoa que se entrega à relação ilícita. E a Bíblia fala em Efésios 5:5 que nenhum devasso tem herança no reino de Cristo e de Deus. E também fala em Apocalipse 22:15 que ficarão de fora os que se prostituem. Bendito seja Deus. A outra coisa que o texto diz que não devemos ser é profanos. E profano significa acessível, público, comum, mundano, ímpio. Ou seja, o texto está dizendo: não se prostitua e também não seja mundano, não seja acessível a tudo e todos. Não seja, e quando se fala de coisa pública, sempre dá a ideia de algo fora de organização, fora de certos padrões, acessível a todos. Bendito seja Deus. Profanar significa violar ou tratar com desrespeito alguma coisa que é sagrada. E o texto de Hebreus está dizendo: ninguém seja profano, ninguém trate com leviandade aquilo que é sagrado. Um exemplo bíblico de profanação foi quando o rei Belsazar, ali da Babilônia, ele pegou os utensílios da casa do Senhor, que fora trazido do templo para a Babilônia, e bebeu vinho, e se banqueteou com seus amigos, por assim dizer, e ainda deu glória a outros deuses, fazendo uso de utensílios que eram consagrados a Deus. Esse texto é relevante porque nos traz a consciência de que aquilo que é consagrado a Deus não pode ser usado para e em favor de demônios. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6, versículos 16 a 18, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Nós somos templo de Deus, nós fomos constituídos morada do Espírito Santo de Deus, e portanto em nós não deve haver profanação. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Algumas atitudes de Esaú são reveladoras. Esaú desprezou a sua primogenitura. Está lá em Gênesis 25:34. Que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E o texto diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso é tornar comum, isso é transformar algo valioso em qualquer coisa. E por que Esaú fez isso? Porque ele foi levado por circunstâncias. Esaú estava com fome, estava cansado,
estava ali praticamente a desfalecer, e Jacó lhe ofereceu um guisado e disse: agora tem uma condição, me venda a sua primogenitura. Esaú era o mais velho, tinha o direito como herdeiro, tinha o direito como primogênito, tinha o direito adquirido da bênção, da primogenitura. Mas Jacó fez a proposta, e Esaú, o que é que Esaú pensou? Está lá em Gênesis 25:32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Ele desprezou aquilo que era dele por herança, ele desprezou a sua herança, ele desprezou a sua bênção, por uma circunstância. Depois, a bem da verdade, ele tentou até culpar a Jacó. No versículo 36 de Gênesis 27, ele diz que Jacó tomou a primogenitura. Jacó não tomou, Jacó comprou. Agora Esaú vendeu. Esaú desprezou, louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. E qual foi a consequência desse ato profano de Esaú? Está aqui no texto que nós lemos, no versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado. Irmãos, a gente tem que ter responsabilidade com a alma alheia. A gente tem que ter responsabilidade com a alma das pessoas. Semana passada, falando sobre o amor de Deus, eu recomendei a leitura de um livro muito bom, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E nesse livro está dizendo que se você chega para uma pessoa que está caminhando para o abismo e diz a essa pessoa: olha, Deus não vai te rejeitar de jeito nenhum, essa pessoa vai continuar caminhando para o abismo e vai cair no abismo. Tem que dizer a coisa certa para a pessoa certa. Um crente que está perseverando na fé, aí você pode dizer: meu filho, continua nessa caminhada que Jesus te prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas alguém que está caminhando em direção ao abismo tem que avisar: ei, olha o abismo aí, você vai cair. Tem que avisar. Temos que avisar as pessoas sobre céu e inferno, irmãos. Temos que avisar as pessoas sobre a eternidade, com Deus ou sem Deus. Que amor é esse que não adverte? Que amor é esse que não mostra a realidade? Então muitas vezes a palavra certa no contexto errado, em vez de ser remédio, se transforma em veneno. Como é que eu posso dizer para um primo meu que está desviado do evangelho que ele está caminhando por bom caminho? Eu tenho que dizer: meu filho, eu te amo, e porque eu te amo, eu vou te dizer: abra seus olhos, porque Jesus está voltando. A grande tribulação não será brincadeira, e o inferno é real. Eu não posso dizer a ele: ah, Deus não rejeita. Rejeitou Esaú, está no texto sagrado. Eu não sou, e não sei mais do que a Bíblia, não sei mais do que a palavra de Deus. Agora, por que é que Esaú foi rejeitado? O texto também explica: porque nele não se achou lugar de arrependimento. Agora me diga uma coisa, irmão: como é que eu posso saber que alguém não tem lugar para arrependimento? Eu, Francisco, não posso saber. Eu não posso saber. Só quem pode saber é quem conhece o homem por dentro. Só quem pode saber se há espaço para arrependimento na vida do homem é quem conhece o homem por dentro. E só tem um que conhece o homem por dentro, é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Só Ele conhece o homem por dentro. Ele viu Esaú chorar, mas não havia arrependimento na vida de Esaú. Esaú trocou a paz e a santidade pelos prazeres terrenos imediatos. E quando ele tentou mudar
descobriu que não conseguia mais. Ainda que a bênção de Deus ou o arrependimento fosse o objeto de suas lágrimas, foi tarde demais. Ele foi culpado de pecado deliberado, de cujas consequências não encontrou libertação. Não se achou nele mais. Tem gente brincando com Deus. Tem gente brincando com Deus. Tem gente achando que pode mandar em Deus. Tem gente achando que pode mandar na igreja, que pode mandar no pastor, que pode mandar no dirigente. E vai brincando, e vai brincando, e vai brincando. E Deus, irmãos, quem estava aqui na vigília sabe. E tinha crente aqui na vigília. Eu só fiquei até 3 horas, mas fiquei com gostinho e quero mais. Quando Deus começa a trabalhar, ninguém pode impedir. A Bíblia diz assim, ó: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Se Deus está trabalhando, devemos saber nos posicionar, porque quem faz oposição à obra de Deus está fazendo oposição ao Deus da obra, e as consequências são terríveis. São terríveis. E o Senhor nos guarde. Esaú, por ser profano, por ser mundano, por ter vendido a sua bênção, ele ganhou uma recompensa imediata, ganhou uma recompensa temporal, ganhou um prêmio de momento, saboreou um delicioso guisado, mas depois, quando voltou e chorou e pediu a Isaac: meu pai me abençoa, já não era mais possível, porque ele havia perdido a bênção, porque saiu do lugar da bênção, saiu da posição da bênção. Meu querido, não saia do lugar da bênção, não saia da posição da bênção, não saia de debaixo das mãos do Altíssimo, não saia de debaixo da sombra do Onipotente, não saia de debaixo do sangue de Jesus, porque aí que o crente tem vitória. Aleluia, Jesus. O arrependimento não é apenas chorar. O arrependimento é mudar. E João Batista declarou, está lá em Mateus 3, 8 ao 12: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está na Bíblia isso, aleluia. E aqui está falando da geração incrédula dos judeus. Aí a gente vai lá para o livro de Romanos e vê que aqueles que não creram em Jesus foram cortados da árvore. O machado estava posto à raiz, e toda árvore que não deu fruto foi cortada. Mas graças a Deus que havia um povo, não foi de pedra não, foi de um povo que não era seu, mas o recebeu, e pela fé em Jesus Cristo fomos enxertados, aleluia, na oliveira, fomos enxertados, o povo de Deus. Hoje somos povo de Deus, hoje somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Hoje somos noiva do Cordeiro, porque cremos em Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Mas a repreensão foi produzir frutos de arrependimento. Me perdoe ser repetitivo, irmão, mas não dá para ser cristão e não ter mudança nenhuma na vida.
só piora. Em vez de melhorar, piora. Tem coisa, irmão, que deixa a gente tão triste. Mas tão triste, que eu vou contar uma experiência que me deixou alegre, saltitante de alegria. Mas saltitante de alegria. Ontem eu estava na sede, terminou o culto, e eu saí, até não demorei muito, mas aí fui saindo e meu carro estava na frente do carro de um irmão, e o irmão estava lá parado esperando. E eu falei assim: ô irmão, eu lhe prendi, não foi? O irmão me deu um sorriso, o irmão não me olhou feio, o irmão não me reclamou porque eu estava empatando ele. O irmão me deu a paz do Senhor, deu um sorriso, perguntou como estava. A irmã perguntou por Nádia, e foi aquela alegria, sabe, irmão? Mas isso está tão raro. Tem crente que dá glória a Deus, aleluia, fala em línguas, mas é sair da igreja já é murmurando. Que está chovendo, que esse carro está na frente, que esse menino não sei o quê, e que pererê, e caixa de fósforo. Só a graça de Deus. Eu já tomei um empurrão, porque eu fui já tem anos isso, já tem muitos anos. Eu fui cumprimentar o pastor e uma pessoa queria também falar com o pastor e me empurrou e disse: sai da frente! E aí, com um sorriso de 15 para as 3, pai, você é meu pastor. Eu sei, irmão, que todo mundo tem lapso. Todo mundo, de vez em quando, dá uma fraquejada. Que a carne é terrível. Mas ser cristão implica em ser diferente. Ser cristão implica em ser nascido de novo, em ser diferente, em andar diferente, em viver diferente, em falar diferente, em se comportar diferente, em amar diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E é aqui que nós entramos agora em Nabote, porque os irmãos conhecem a história de Nabote. Nabote tinha uma vinha, bendito seja o nome do Senhor, que era próximo, ali em Israel, próximo ao palácio de Acabe. Era próximo ao palácio de Acabe. A vinha dá até para perceber que aos olhos de alguém talvez não fosse nem muito valiosa. Talvez não fosse muito valiosa aos olhos de Acabe. Aos olhos de Acabe, presta atenção nisso, aos olhos de Acabe, a vinha de Nabote não valia muita coisa, por dois motivos. Primeiro, ele queria transformar a vinha em horta. E segundo, que ele prometeu uma vinha melhor para Nabote. Ou então apague em dinheiro. Se ele prometeu uma vinha melhor, é porque aos olhos dele existiam vinhas melhores, mas ele queria aquela. E aí Nabote diz a ele: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. E o que é que eu e você temos a ver com Nabote? Tudo a ver. Também somos herdeiros. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus, aleluia. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Bendito seja o nome.
Você nasceu de novo e nasceu na condição de filho de Deus. Aleluia! Filho de Deus, filha de Deus, aleluia. E se somos filhos, o texto fala ainda em Romanos 8,17: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você também é filho e você também é herdeiro, bendito seja Deus. Herdeiro de quê, irmão? Herdeiro de quê, irmão Francisco? Bendito seja Deus. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é só para herdeiro, isso aqui é só para filho, aleluia. É só para herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E que herança é essa? 1 Pedro 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, aleluia, que não se contamina, que não se corrompe e está guardada no céu para quem é filho, aleluia. Se você é filho, adore o seu Pai nessa noite. Se você é filho, glorifique a Ele nessa noite, porque tem tesouro no céu para a sua vida. E quem garante isso? Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Penhor da nossa herança, por quê? Porque o penhor é a garantia, aleluia. Jesus disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envia o outro Consolador, aleluia. É o penhor da nossa herança, é a garantia, é a primeira parte do pagamento. Mas ele diz: eu vou voltar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Espírito Santo habitando em nós, nos enchendo, nos revestindo e nos conduzindo, é a garantia que nós temos de que vamos morar no céu. Quem está lá fora não entende, irmão. Que história é essa de morar no céu? Mas quem é filho, aleluia, já tem dentro dele a prova do céu habita em nós, o penhor da nossa herança habita em nós, a garantia de que Jesus vai voltar habita em nós. E quando a tristeza aperta, ele garante: aguenta mais um pouquinho, e Jesus está vindo, Jesus está vindo. A tristeza vai passar, a amargura vai acabar, o sofrimento vai embora, porque Jesus está vindo. É o Espírito Santo quem nos consola, é o Espírito Santo quem nos prepara, é o Espírito Santo quem nos conduz, e Ele é a garantia de que Jesus vem nos buscar. Como é essa herança? Apocalipse 21, do 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha aí a maravilha, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! É para quem é herdeiro, irmão. O céu é a herdade de Deus para a sua igreja, é a herança de Deus para o seu povo. Eu acho interessante. Ô irmão, tenha paciência comigo, eu só sei falar do céu porque eu quero ir para lá. Eu gosto de falar do céu porque eu quero ir para o céu, aleluia. Eu gosto de falar do céu porque o Espírito que habita em mim está clamando: Maranata, 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 Maranata. E o meu Espírito acompanha no clamor e também clama: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus escreve as 7 igrejas. Ele manda João escrever, João escreve. E João escreve as 7 igrejas. E todas as cartas têm a apresentação de Jesus, as orientações, as exortações, mas no final sempre tem uma promessa para quem vencer, aleluia. Sempre tem uma promessa para quem vencer. Apocalipse 2:11 diz que aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque vai comer, irmão, da árvore da vida, vai viver eternamente. Apocalipse 2:17 diz que vai comer do maná escondido de Deus. É algo que o mundo não conhece, é o maná escondido que só a igreja provará. Ainda no 17 fala de pedra branca. Pedra branca, aleluia, pode ser entendido como um passe de entrada para o céu, e estará lá o nosso novo nome, aleluia. Quando alguém era absolvido, recebia uma pedra branca, estaremos no céu, e lá não haverá condenação, lá não haverá dor, não haverá morte. A morte já perdeu, a morte já passou, e entraremos para sempre com Ele. 2:26 fala que julgaremos as nações durante o milênio, aleluia. E vai dizendo: seremos vestidos de vestes brancas, o nosso nome não será riscado do livro da vida, seremos confessados. Apocalipse 3:5, Jesus disse: ao que vencer, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos, aleluia. Me permita, a minha alma se alegra quando eu imagino a igreja entrando no céu, eu e você lá, e a corte, aleluia, a recepção, os anjos olhando, e a igreja gloriosa entrando, e Jesus dizendo: aqui está minha noiva, aqui está minha noiva, confessando diante do Pai.
Quem vencer escapará da tribulação. Quem vencer terá sobre si o nome do meu Deus, disse Jesus em Apocalipse 3,12, dando a ideia de consagração completa a Ele. Quem vencer terá o nome da cidade do meu Deus, dando a ideia de cidadania celestial para sempre. Quem vencer terá o meu novo nome, dando a ideia do conhecimento completo de Cristo. É aquilo que Paulo disse: hoje o vemos em parte. Olha, irmão, você está alegre, eu também. É o Espírito Santo que faz isso, mas lá no céu vai ser melhor. Aqui não é nem 1%. Tu já está chorando aqui, já está falando língua estranha aqui, já está cheio aqui. Lá vai ser muito melhor, vai ser muito melhor, vai ser muito melhor. Quem vencer assentará no trono. Apocalipse 3:21, Jesus disse: assim como eu venci e assentei-me com meu Pai. É isso que está reservado para os herdeiros. É isso que está reservado para os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é por isso que a Bíblia nos traz tanta exortação. Quando nós olhamos Apocalipse 3:11, nós vemos Jesus dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, guarda o contato com teu Salvador. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vai para mais perto de Deus, não perde a tua coroa não, aleluia. Faz como Paulo que disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa de justiça, que me será dada pelo justo juiz. Mas não é somente a minha, é também aqueles que amarem a sua vinda. É os herdeiros. Vai ter coroa de justiça para mim, vai ter coroa de justiça para você. Guarda o bom depósito, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Apocalipse 16,15. Guarda as suas vestes, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É claro, irmãos, que aqui a compreensão é de vida, de testemunho de vida. Guarda a tua vida, não passa vergonha, não anda dando vexame por aí, e inclui roupa também, ainda que o sentido aqui, que a aplicação seja num sentido figurado, mas já que se refere a tudo, também implica em roupa. Mas que vergonha! Agora, a minha vestimenta na rua que eu moro é a vestimenta da briga, é a vestimenta da violência, e todo dia a mulher tem que tapear os olhos com alguma coisa, porque o olho está roxo. Todo dia o menino agora tem que vestir uma roupa de manga comprida, porque o braço está marcado, está lapiado. Todo dia tem que se esconder e passar pela rua de cima ou pela rua de baixo, porque o dono do mercadinho já marcou. Comprou na mão do irmão da igreja e não pagou até hoje. Isso tudo é vestes, é comportamento. Vestes aqui está dando a ideia do exterior. O que eu falo, o que eu faço, tudo, onde eu ando, com quem eu ando, tudo de fora, porque o de fora reflete o de dentro. Você vai ver alguém, você pode até ver alguém com aparência de piedade, mas que não é piedoso. Você pode até ver.
Alguém que anda com palitozão, com uma gravatona, mas que é um sepulcro caiado, você pode até ver. Mas você não vai ver santo parecido com profano. Você não vai ver a irmã santa se vestida como se fosse uma mulher do mundo. Você não vai ver um irmão santo andando com comportamento mundano. Não vai. Para finalizar, irmãos, guarda a palavra. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 5,22. Guarda a pureza. A ninguém imponhas, aqui é Paulo dando uma instrução ao pastor Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva a ti mesmo puro. Guarda a pureza. Nabote sofreu todo tipo de perseguição. Nabote foi afrontado. Jezabel pegou a caneta de Acabe, escreveu cartas como se fosse Acabe, assinou como se fosse Acabe, selou com o anel de Acabe, apregoou jejum, contratou 2 filhos de Belial, está no texto, para testemunhar falsamente contra Nabote. Armou-se o circo, acusaram Nabote, condenaram Nabote, pegaram pedra, jogaram pedra em Nabote, mas até hoje a fala de Nabote ecoa em nossos corações: o Senhor me guarde de dar a minha herança, o Senhor me guarde de negociar a minha herança, o Senhor me guarde de trabalhar, de negociar com aquilo que Deus me deu. O que Deus me deu eu não vendo, não empresto, não dou, aleluia, foi de graça, mas não é qualquer coisa não, é a morada eterna no céu. Então pode bater, pode massacrar, pode falar mal, pode pisotear, pode caluniar, pode perseguir, mas não pode tomar a minha herança, porque foi Deus que me deu. Eu encerro aqui, irmão, lendo apenas 2 versículos. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Se profano, algo profano é algo público, algo sagrado, no nosso caso, somos propriedade particular de Deus. Ele nos comprou, nos cercou, nos selou. Selo também é lacre. Selo também é lacre. Está selado, está lacrado. Tu és jardim fechado, fonte selada. Crente que vai morar no céu não é praça pública. Crente que vai morar no céu não é lugar qualquer, não é lugar de profanação. A Bíblia diz: foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem porque Ele comprou, pertencem porque é dele, pertencem porque Ele pagou alto preço, os quais pertencem a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não venda a sua herança, não troque a sua herança, não faça barganha com a sua herança, mas guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
E o que tem de gente hoje negociando com a herança? O que tem de gente negociando com a herança? Eu vou pular as fogueiras ali, porque senão minha avó não vai me dar mais a mesada. Aí eu vou lá, finjo que não sou, tomo um quentão, danço um baião, depois vou para a igreja pedir perdão. Foi brincando com Deus que Esaú perdeu a sua herança. Irmãos, Deus não está... Eu já falei isso aqui, me perdoe a redundância e a repetição. Até dezembro vai ser isso aí, viu? E de janeiro em diante, Deus é quem sabe. Se os irmãos vão me suportar mais um ano, ou se vão suportar outro. Porque até o arrebatamento é isso. Essa obra não é de Francisco, essa obra é de Deus. O pregador pode mudar, o dirigente pode mudar, mas a palavra continua sendo a mesma. E o Deus, o dom da igreja continua sendo o mesmo. Quem quer ir para o céu é no concerto com Deus. Nunca vi dizer que se entrasse no céu de qualquer jeito. E meus irmãos, Deus não está à procura de perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas Deus está à procura de pessoas que têm compromisso com Ele. Porque quem tem compromisso com Ele, guarda o que tem para que ninguém tome. Quem tem compromisso com Ele, tem responsabilidade com a herança que Ele garantiu na cruz. Responsabilidade. Responsabilidade. É uma palavra que muita gente rejeita. Mas os herdeiros sabem muito bem que o ladrão está à espreita. O ladrão está à espreita. E Jesus disse que ele não veio para outra coisa, senão para matar, roubar e destruir. Está à espreita. Igual Acabe dizendo: não, eu te dou coisa melhor. Largue de ser tola, você não casou ainda, eu lhe dou um casamento no mundo. Largue de ser tola, você não tem uma boa relação com o seu marido, mas quando forem para o mundo, a briga acaba. Vai atrás dele na cachaça que melhora. Acabe disse: eu lhe dou uma vinha melhor. Mas irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quem sabe o valor da sua herança não é os outros, é você. Quem sabe o valor da sua herança é você. Aí alguém chegou para mim no trabalho e disse: come só uma comidinha. É só uma comidinha, meu filho. Tem nada não. Quem sabe se tem nada não, ou se tem tudo a ver, sou eu. Porque o herdeiro sou eu. Quem tem que guardar minha herança sou eu, não é o mundo não. Beija essa estátua, é só uma vez. Dança essa quadrilha, eu vou falar porque está na época. Dança essa quadrilha aqui, é só uma vez. Não tem nada não. Para mim tem, porque eu sou herdeiro. Aleluia. Eu sou herdeiro. Pode cortar a cabeça, pode tirar o emprego, pode tirar o status, mas não vai tirar a minha herança. A herança não. A herança não, aleluia. O Senhor me guarde, Acabe, de te dar minha herança. O Senhor me guarde, Acabe, de abrir mão da minha herança. E eu fico meditando: será, meu Deus, que Nabote não podia ali pedir desculpa e dizer: eu dou? A Bíblia não revela isso. Mas o fato é que Nabote foi apedrejado e morreu. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Perca a vida, mas não perca a comunhão. Sabe como é que se morria nos primórdios da igreja? Se morria assim, ó. Se morria assim. Ei, crente, vem cá. Crente, tu sabe que tem uma lei que tem que dar glória a César, né? Tem que dar glória a César. Mas é só isso. Você só dá glória a César uma vez. Depois você vai para a sua igreja. Mas tem que dar glória a César. E aí, dá glória a César. Como é? Pronto. Rapaz, eu gosto de tu. Dá glória a César uma vez só. Para não morrer. Tu é novo. Tu é jovem. O que é que tem? O que é que tem? Deus vai lhe perdoar depois. Dá glória a César uma vez só. Aí o crente herdeiro dizia assim: eu não posso. Eu não posso. E não foi só na igreja primitiva não, agora recente no Irã. Pegaram um menino de 7 anos e disseram: menino, nega Jesus e dá glória a Allah, senão tu morre. O menino disse assim: eu não quero morrer não, mas eu não posso negar meu Jesus. Eu não posso negar meu Jesus. Eu fico olhando Daniel lendo ali o edital, dizendo: não pode orar outro Deus a não ser o rei. E talvez Daniel pensasse: opa, eu vou ficar 30 dias sem orar para ninguém, vou ficar na intoca. 30 dias, como alguém diz por aí, de boa. Não vou orar para Deus e não vou orar para o rei. O edital não está dizendo que não pode orar, que tem que orar para o rei, está dizendo que não pode orar para outro. Então não vou orar para ninguém. Daniel lê o edital e vai para casa. Quem é herdeiro sabe o que tem. E quem sabe o que tem, guarda o que tem. Quer tirar o cargo? Tira. Quer tirar o título? Tira. Quer tirar o status? Tira o status. Quer lançar na cova com os leões? Lança. Mas eu te dou graças, meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, eu te dou graças. Daniel dobrou o joelho, voltado a Jerusalém, e como de costume, dava graças a Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele dava graças a Deus, ele agradecia, porque o que era de mais importante ele tinha e ninguém podia tocar. Irmão, é seu, é seu, é seu, é seu. Você pode até abrir mão se não quiser, mas se continuar querendo, ninguém pode tomar da sua mão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Jesus é maravilhoso. Vamos dar graças a Deus.